Considere as seguintes afirmações. Informações. A configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling do ânion trivalente de nitrogênio, que se origina do átomo do nitrogênio, é um S2, 2S2, 2P6. Espera aí. O ânion é esse aqui. O ânion trivalente é o ânion que tem carga -3. Então vamos ver. Nesse caso, pessoal, o que vai rolar aqui? O nitrogênio, -3, é o que eu quero saber. Se eu botar 3 menos ou -3, é tudo igual, tá? Tem jeito errado, não. Então, eu estou distribuindo elétrons aqui. Ele tem 7 prótons, tá? Só que como ele é um ânion, ele ganhou 3 elétrons a mais. O que você faz, então, para ficar legal? Faz a distribuição do átomo nêutron, 1s2. Eu falei átomo nêutron, né? Átomo neutro. 2s2, 2p3. 2 com 2 com 3 dá 7, 7 elétrons, fechou. Só que esse cara ganhou 3 elétrons. Onde é que eu vou encaixar os 3 elétrons? Na continuação. Aqui cabem mais 3? Cabe. Então vou botar aqui, ao invés de 2p3, 2p6. Então, se eu somar aqui, eu vou ver que eu tenho realmente 10 elétrons. E aqui 7 com 3 são 10 elétrons ganhos, tá? -3 são elétrons ganhos. Fechou. Então, 10 elétrons, a configuração bateu, então o número 1 está certo. Não tem como estar errado. Número 2. No mesmo átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Pessoal, isso é o próprio princípio da exclusão de Pauli. Tá? Não tem como um átomo ter os 4 números quânticos iguais. Vou te explicar o que é número quântico para quem não sabe, porque tem lugar que não fala. E, de fato, eu vou ser sincero, tem lugar que não cobra. Tipo, o Enem não cobra número quântico, tá? Não vejo como ele cobrar isso. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2p6 como referência, aqui eu estou falando que tem um elétron, o sexto elétron, estou falando do sexto elétron, da subcamada P da camada 2. Então, o número quântico principal dele, que eu chamo de N, é o número da camada, que vai ser 2. O número quântico secundário, que indica subcamada, ele tem um código diferente. Subcamadas começam em S, né? S, P, D, F, e aí se precisar eu vou usar as outras. Começa em 0. S é 0, P é 1. Então, subcamada P tem um subnível, o número quântico do subnível 1. O número quântico magnético ele indica qual dos orbitais P que esse elétron está localizado. Então, funciona assim. Ó. Se cada camada tem o número de orbitais específico que a compõe. A camada S tem 1 orbital, a camada P tem 3, a camada D tem 5, cada camada que eu acrescento, eu vou colocando 2 orbitais a mais. E cada orbital comporta 2 elétrons, sendo que primeiro eu tenho que colocar um elétron em cada orbital e depois voltar preenchendo. Então, se eu quero o sexto, eu estou falando desse cara que entrou aqui. Ó. Beleza? Ele entrou na última casinha. Então, se aqui eu tenho o número, a casinha -1, a casinha 0 e a casinha +1. Esse -1 e 0, 1 eu tirei da onde, né? O número quântico magnético ele é uma função do número quântico secundário. Então, se o número quântico secundário é P, da subcamada P, é 1, então o magnético varia de -1 até +1. Sempre esse cara aqui, ó, este cara aqui, varia de -L até +L. Então, se o L for 2, vai ser -2, -1, 0, +1, +2. Se o L for 3, vai ser -3, -2, só números inteiros, tá? Beleza. Então, já sei os 3 números quânticos. E aí, o grande detalhe é, o elétron aqui eu coloquei como setinhas, para cima ou para baixo. Esse elétron que eu coloquei para baixo aqui, ele tem uma orientação diferente do outro. Então, ele tem um número quântico de spin que vai ser diferente. Aí, o spin é um negócio muito complicado que a gente só fala em termos de convenção no ensino médio. Então, assim, se eu falar que o spin setinha para cima é spin mais meio, por exemplo, setinha para baixo vai ser spin menos meio, mas eu tenho que te falar essa definição. O que importa é o seguinte, os dois elétrons daqui, o 2p3 e o 2p6 que entrou depois, tem número quântico principal igual, mesma camada,
mesma subcamada, mesmo número quântico secundário, mesma casa, mesmo número quântico magnético, só que não podem ter mesmo spin. Nunca vou ter no mesmo orbital, a gente desenha a caixinha para ficar mais fácil. Dois elétrons para a mesma direção, ou dois para cima ou dois para baixo. É sempre um para baixo e um para cima. Porque não, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, eu não posso ter dois elétrons com os quatro números quânticos iguais. Beleza? Isso tem um problema ali mecânico ou quântico que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é a princípio que a gente vê sempre nos livros. Esse tem todo livro de ensino médio tem. Tá? Então, por enquanto, 1 e 2 estão certas. Se 1 e 2 estão certas, eu já posso. Ele quer correta? Não pode ser a C nem pode ser a D. Vamos ver então. Agora a 3 vai me ajudar. Ou a 4. O íon potássio mais um possui 19 nêutrons. Vamos ver. Potássio mais um, cara. Potássio mais um. 19, 39. Como é que calcula o neutro, pessoal? Neutro é muito simples. Eu falo com o pessoal que é a conta mais fácil de fazer. Eu tenho aqui em cima o A, que é N mais E, que é o número de massa, que é o número de nêutrons mais o número de prótons. E aqui tem o número de prótons. Se eu fizer o número de cima menos de baixo, eu vou cortar justamente o Z. E o que vai sobrar para mim é o próprio resultado de nêutrons. Então, 39 menos 19 dá 20 nêutrons. Então, ele errou. Tá, esse mais um é de elétron, nada a ver com nêutron, então a 3 está errada. Se a 3 está errada, não pode ser a B e não pode ser a E. Então já tem resposta. Só pode ser a letra A de amor. Mas vamos fazer a 4. Vamos fazer a 4. Os íons ferro 2 e ferro 3 do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de prótons. Pessoal, nunca, não precisa nem escrever. Porque olha só, o número de prótons, que é o número atômico, ele define o elemento. Se os dois são ferro, você não tem que decorar isso não, tá? Mas eles têm que ter aqui, ó, número atômico 26, porque o ferro tem número atômico 26. Se o elemento, se o símbolo é o mesmo, o número de prótons tem que ser o mesmo, então o número atômico tem que ser o mesmo. Então não vão ser diferentes quanto ao número de prótons. Número de elétrons, beleza, mas de prótons não. Então, realmente, letra A nessa questão legal de tipo de resumo, né, que a SpaceX trouxe.